E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra e eu gostaria de comentar uma questão a respeito da demonstração do valor adicionado conforme disposições do Pronunciamento Técnico CPC 09. Essa foi uma questão aplicada pela banca FGV em 2022 e aparentemente a banca deu uma escorregada. Então eu quero que você primeiro analise essa questão, deixe sua resposta e depois a gente vai discutir se a banca realmente escorregou ou se eu estou aqui pegando no pé da banca FGV. Vamos dar uma olhadinha então. Olha só. Na elaboração da demonstração do valor adicionado são incluídos em insumos adquiridos de terceiros. Item 2 lá da nossa querida DVA, né? E considerados para a obtenção do valor adicionado bruto. Afinal, valor adicionado bruto, lembra, item 1 menos item 2. Então, olha só. O item 1, ele fala o seguinte, créditos de liquidação duvidosa, né? Ele está falando aqui das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Cuidado! As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa entram no item 1, que tratam de receita, só que entram negativamente, né? Se for a constituição, negativamente, se for a reversão, entram negativamente. Então não atende enunciado porque ele quer insumo adquirido de terceiro. Bom, quando eu falo que a banca deu uma leve escorregada, foi em função da alternativa B, que fala de depreciação, amortização e exaustão. Cuidado, né? Eu vou desenhar aqui, existe um modelo de DVA, lá no CPC 09. Ele começa com item 1, receitas, item 2, insumos adquiridos de terceiros, e a gente chega aqui, olha, no item 3, que é o valor adicionado bruto. Vai lá, eu tô pegando muito no pé da banca FGV, é verdade, ele falou valor adicionado bruto, tudo bem. O item 4, a gente trata das retenções. Retenções, a exemplo aqui da depreciação, amortização e exaustão. Para chegar aqui ao valor adicionado líquido. O item 6 é o valor adicionado recebido em transferência, consequentemente eu chego no item 7, valor adicionado total. Então só para a gente lembrar, item 3 equivale ao item 1 menos o item 2, o item 5 é o item 3, valor adicionado bruto menos o item 4, e o item 7 corresponde ao item 5, valor adicionado líquido, mais o item 6. Então por que eu falei aqui que a banca deu uma leve escorregada que poderia gerar dúvidas nos alunos? É pelo seguinte, quando você abre o CPC 09, ele trata da depreciação, amortização e exaustão, esses temas, as retenções, dentro de insumos adquiridos de terceiros. Existe uma corrente doutrinária que fala, olha, depreciação, amortização e exaustão deve ser considerado como insumos adquiridos de terceiros. Então por isso que eu falei que a banca deu uma leve escorregada. Agora, talvez esse escorregão não foi tão forte, porque ele falou, olha, para a obtenção do valor adicionado bruto. Aí fica complicado, né? Fica complicado eu considerar a alternativa B como gabarito, como foi ali o caso de algum aluno que me mandou essa mensagem, tá? Porque olha só, o valor adicionado bruto ainda não considerou depreciação, exaustão e amortização, porque vai considerar aqui no item 4 para chegar ao valor adicionado líquido. Então, na hora da prova, muito embora existe uma corrente doutrinária que considera a depreciação, amortização e exaustão como insumo adquirido de terceiro, inclusive lá no CPC 09, essa discussão está ali dentro do insumo adquirido de terceiro, para efeitos de elaboração da DVA, a gente segrega essas retenções dos demais insumos adquiridos de terceiros, exatamente para chegar no valor adicionado bruto e um valor adicionado líquido. Então a alternativa B fica estranha, né? Porque ele está claramente falando aqui de valor adicionado bruto. Então cuidado aí com a alternativa B. A C fala de perda e recuperação de valores ativos. Isso sim entra dentro de insumos adquiridos de terceiros. Então vou, sem dúvida nenhuma, assinalar a alternativa C. Então só lembrando aqui, olha, apesar de uma doutrina considerar que são insumos adquiridos de terceiros, eu considero após o valor adicionado bruto.
O item 6 falou resultado de equivalência patrimonial, entra lá no item 6, né? Item 6, valor adicionado recebido em transferência. Aqui, receita relativa à construção de ativos próprios entra dentro de receitas. Então, a melhor alternativa aqui é a C, mas eu gostaria de evidenciar aqui para vocês um trecho do manual FIPECAF que trata exatamente de depreciação, amortização e exaustão, que já caiu em provas, por exemplo, da Banca CESP. Já caiu esse entendimento que a gente vai ver aqui do manual FIPECAF em provas da Banca CESP. Olha só que interessante. Ele fala que a depreciação, amortização e exaustão é um item bastante discutível e pode ser tratado de 3 formas. Olha lá, 3 formas. Quais sejam considerada como distribuição do valor adicionado. Olha aí, é o manual FIPECAF que está falando, lá no item 8. Ou ainda, deduzida do valor das receitas de modo semelhante aos insumos adquiridos de terceiros. Então está falando aqui, olha, de forma semelhante aos insumos adquiridos de terceiros. E ainda fala, olha só, chuta o balde, né? Nem considerado no cálculo do valor adicionado a distribuir, nem na distribuição. Ele fala que os defensores da depreciação como distribuição do valor adicionado justificam essa conduta pela subjetividade do cálculo da depreciação. E no entendimento, a depreciação como uma constituição de fundo para o autofinanciamento, ou seja, consideram a depreciação como uma retenção do lucro necessária para a manutenção do capital físico da empresa. Segundo esse ponto de vista, a depreciação deveria figurar, então, como remuneração de capital próprio. É interessante, né, essa visão. A segunda forma, insumos adquiridos de terceiros, não é? É aquela em que se dá o mesmo tratamento, olha só, se dá o mesmo tratamento aos insumos adquiridos de terceiros. Afinal, a diferença existente entre a depreciação e os demais insumos adquiridos de terceiros consiste basicamente no prazo de consumo. Enquanto os demais insumos são consumidos normalmente no curto espaço de tempo, a depreciação representa o consumo do ativo em períodos mais longos. Concordo também com essa rapaziada, estou concordando com todo mundo. Só essa terceira, a terceira chutou o balde, né? Não faz nenhuma coisa e nem outra. Então, olha só, por isso que eu peço atenção especial quando a gente tiver uma questão de DVA que trata aqui de depreciação, amortização e exaustão. Nessa questão, eu assinalaria a alternativa C, porque depois aqui ele deixou claro, olha só, no cálculo do valor adicionado bruto. No cálculo do valor adicionado bruto eu ainda não considerei, eu vou considerar as retenções na sequência. Se ele não tivesse falado dessa parte final, ficaria complicado, mas olha só, na hora você vai na mais correta. A mais correta vai aqui, ó, alternativa C. Porque a B, a gente viu que existem correntes que tratam como insumos adquiridos de terceiros, como distribuição, e não consideram. Então, sempre cuidado, né, com essas questões de múltipla escolha. Muitas vezes você tem que escolher a melhor alternativa. Aqui, sem dúvida nenhuma, a melhor é a alternativa C, a perda e recuperação de valores ativos, está lá na parte do CPC 09 que trata de insumos adquiridos de terceiros e está aqui no cálculo do valor adicionado bruto. Portanto, é o nosso gabarito. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like, aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho e com isso receberá as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço!